próprio Edenilson, que, aliás, o Atlético divulgou a lista de relacionados e ele está fora. Segundo informações, luxação. Eu, sinceramente, não sei, mas não tenho outras informações. Luxação. Então, o Edenilson fora da lista de relacionados. Cruzeiro também soltou a lista de relacionados. Mas antes eu queria ouvir, daqui a pouco nós vamos falar mais dos relacionados para os jogos de Sul-Americana e Libertadores, mas antes eu queria só ouvir o Milito, porque veja bem, agora que o Atlético definiu um treinador, e aí, bom, qual treinador a gente quer? Treinador com essas características. Então agora não tem outro jeito. O clube ter paciência e o torcedor também ter paciência, já que o clube entende que ele tem as características que o clube procura. Então, ou seja, não buscaram um nome, buscaram um profissional com as características que eles acreditam que possam casar com o que ele tem aqui, com o que o clube tem de elenco. Então agora não tem jeito. É paciência, é esperar. Agora, será que a torcida vai ter paciência? Será que o clube vai ter paciência? Porque não adianta, no final das contas é resultado que mantém. Vamos ouvir o Milito aí falando. Temos que ser uma equipe de um só comportamento. Um só comportamento que é o do primeiro tempo. E temos que manter isso. Como fazê-lo? Trabalhando. E há que sostener isso. Estando a cada dia, a cada hora, vendo situações da partida, preparando mentalmente, preparando taticamente, preparando fisicamente a equipe para competir, para sofrer e saber que não tem problema. Precisamos ter a personalidade para que, 2-1, não tem problema, vamos fazer o terceiro. Tá, me dá a lista aí, ô Guedes, por gentileza. Vamos colocar a lista na tela aí. A gente já falou, né? O Edenilson está fora da lista, o Rubens ainda se recuperando e o Atlético levando 4 zagueiros, Elton Novaes. Os 4 zagueiros, os básicos, os mais conhecidos, os titulares e primeiros reservas, enfim. A gente tem que aguardar mesmo esse jogo. Pelo que eu estou entendendo do Milito nesse primeiro momento, ele vai colocar a força máxima. Qual foi a minha reflexão? Elton, eu não colocaria a força máxima. Agora, nem para conseguir tentar conseguir para esse jogo não. Para esse jogo não. Contra o Caracas, Elton, eu não colocaria a força máxima. Pensando com a cabeça do Milito, que acabou de chegar, que teve esse segundo tempo ruim, de baixo rendimento do Atlético, ele deve colocar a força máxima pensando em entender melhor o elenco, saber o que ele tem nas mãos. Então, a sequência do Atlético pelos próximos jogos, vai ser utilizando o máximo que ele pensa como força máxima, para entender o elenco, para saber as peças que ele pode contar, para saber as mudanças que ele pode fazer, passando muito pelo que o Thiago falou, de conhecer o elenco e ter ali ao lado dele pessoas que já conhecem há mais tempo o elenco, como o Lucas Gonçalves, como o Vitor também. Então, ele precisa ter essa linha de raciocínio, de entendimento. Eu não sou o treinador do Atlético, pensando só por fora, vendo tudo de fora, eu colocaria um time alternativo. Eu pouparia alguns nomes que podem ser muito importantes e fundamentais para o jogo de domingo. Mas eu não sou o treinador do Atlético. Pensando com a cabeça do treinador, ele vai colocar o que ele tem de melhor. O Edenilson foi poupado ou tá machucado? Luxação. Luxação? A informação. Salve pela luxação, né? Que não dá, né, bicho? Sinceramente, o Edenilson eu acho que é o jogador que eu, se estivesse à frente da diretoria do Atlético, teria menos paciência. Menos até do que o Patrick. Porque ele teve mais oportunidades. Você acha que o Edenilson foi mal no último sábado? Eu acho que ele atrapalhou. Nossa. Aliás, eu não acho que ele tenha ido mal no último sábado. Deve ter um ano mais ou menos. Thiago, ele tem atrapalhado o elenco do Atlético. Eu sigo mais ou menos a linha do Valu. Eu não acho que ele foi um desastre em campo, mas eu vejo que ele, desses reforços, ele foi o que mais teve oportunidade. E a gente pega um recorte curto dele, da reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. Grêmio. 4 jogos. Eu acho que ele teve uma sequência de 4 bons jogos. Pois é, bons jogos. 4 jogos em 60. Então, Thiago, é isso que eu tô falando, Thiago. É isso que eu tô falando. O recorte do Edenilson, ele foi o que teve mais oportunidades e no montante, ele é o que não menos entregou. Aproveitou. Menos aproveitou. Agora os outros, por exemplo, Pedrinho vai embora no meio do ano, esses aí já... Mas o Vargas já desistiu. O Vargas fica até o final do contrato, né, Thiago? O Patrick dos reforços, esses aí do ano passado, é o que eu tentaria. Que eu ainda acho que pode em algum momento render alguma coisa. E teve muito menos oportunidades que o próprio Edenilson. Mas eu ficava surpreso quando a torcida do Inter reclamava do Edenilson.
Porque, de fato, eu não acompanho o Inter com a frequência que eu acompanho o Atlético, com a frequência que eu acompanho o São Paulo, com a frequência que eu acompanho o Cruzeiro, os times mais próximos aqui do Sudeste. E eu realmente entendo hoje o porquê da torcida do Inter pegar no pé. Eu acho O que ele último tem ano dele lá foi ele tem ruim, o atrapalhado. penúltimo muito bom, o último ano dele lá foi ruim. Acho que o último bom ano dele lá foi aquele que o Edenilson, 40 e tantos anos do Guilherme. 41 anos. 41 anos. Acho que o último bom ano do Edenilson foi esse. Cara, e Depois aí disso é só vai, a no reclamação, Atlético, xingamento. muitas oportunidades, como o Elton disse ali, pouca resposta em campo, por isso que eu falo. Você abrir mão do Edenilson, porque não está rendendo, tudo bem. Agora, abrir mão de quem pode entregar, que é o Scarpa, porque tem muito mais talento, e num setor que falta criatividade ao Atlético, eu não Mais abriria novo mão. também, né? Agora, e bem mais novo. Agora, eu não sei o que anda acontecendo com o Scarpa, tá? É importante destacar. Não sei se tem algum problema com o elenco, não sei se tem algum problema psicológico, não sei. Problema pessoal, pode ter e isso influencia. Agora, talento tem demais. Tô com o Thiago. Para mim, o Patrick poderia... E acho que eu comecei a falar isso ontem e não terminei. Acho até que esse elenco, mesmo com o come-dorme aí do Vargas, eu acho que esses caras serão usados na temporada. Eu acho pouco provável que o Atlético pegue daqueles nomes que vieram marcados na lista, Valu, que o Atlético negocie esses caras. Sabe por quê? Com a intensidade que o Milito cobra. Não tem dinheiro para buscar jogador no mercado. Não deve buscar jogador no mercado. Com o elenco que tem, vai botar para rodar, cara, porque é intensidade demais e é jogo demais. Tudo bem, mas aí eu vou falar para você uma questão, para você e para os amigos. Cria-se um problema, porque se esses jogadores não estavam conseguindo serem utilizados na baixa intensidade, me desculpe, Thiago, é apenas uma opinião, não é ataque pessoal, até porque não o conheço. Na baixa intensidade dos últimos 9 meses de Luiz Felipe Scolari, eles vão conseguir rodar nessa alta rotação que o Milito tanto exige? Então, eu acho que o Atlético vai precisar ir ao mercado para encaixar alguns jogadores ao estilo do Milito. Também acho, Elton. O Atlético precisa ir muito bem no mercado porque não tem dinheiro. Então tem que buscar jogadores com preço bom ou que esteja livre no mercado para tentar se adequar a esse não sistema nomes, de jogo. características. E aí o primeiro ponto a questão é características. O primeiro Então, ponto é temos um zaga. problema. Nenhum dos 3 zagueiros Então, tem característica para um jogo de 3 zagueiros como faz o Milito. Então, é característica. Mas aí, cara, vocês Então vão a me desculpar. contratação do treinador foi errada. Exato, é esse A o ponto. contratação Esse do é o ponto treinador que eu foi vou errada. chegar. Quando você contrata um treinador que ele não se adequa ao seu elenco, é um erro da diretoria. Então a contratação Você me foi desculpa. Não, mas errada. peraí. Não Não tem se discussão. adequa ao elenco ou ao sistema de jogo que o clube quer implantar, que são coisas diferentes. Não se adequa ao elenco. Não, Thiago. Não, como Sim, ele se mas adequa ao é elenco? sistema de Nós jogo. estamos- Peraí, nós estamos falando que o Atlético tem 3 zagueiros. Nenhum dos 3 zagueiros sabe jogar, pelo menos na minha cabeça, e pelo que eu tenho visto, jogar na formação que ele exige Não, jogar. eu acho que tem condição. Não, eu acho que tem condição, só que sim. depende de muito treino. Nós difícil, acabamos cara. de falar que tem que contratar. É muito Tem difícil. que contratar para adequar a essa intensidade que o Atlético pede, porque tem jogadores, por exemplo, citou Vargas não se adequa a esse elenco. Peraí, Vargas não se adequa ao elenco. Patrick não se adequa. Pedrinho não se adequa. Não, mas esse já foi embora, gente. Edenilson Mas tão no não elenco, se adequa. Thiago. Aí, ó, falamos Tão 4 no elenco. grandes nomes. Tão onerando. Aí agora, aí você já enxuga bastante a aquilo folha. ali. Então é isso que eu tô te falando. Para você manter essa rotatividade, você tem que ter um número ideal de elenco. É aí que tá. Não é que ele chegou aqui, olhou para esse elenco e falou assim: esse elenco não serve. Esse elenco serve. Mas aí foge do que o próprio Atlético propôs a ele. O Atlético, quando vai encontrá-lo e entrega aquele documento de 30 e tantas páginas, contratações pontuais e jogadores muito baratos. Exato. É dentro Então, dessa dentro linha. das Mas, características. beleza. Dentro dessa característica, você contrataria o que mais? A pra esse forma do elenco? Milito. Porque se for contratações pontuais de jogadores muito baratos, vão vir mais 2, 3 no máximo. É isso, Thiago. E E pensando como que que vão tem, sair ele 4. consegue? Mas você Com fala que tem, de- ele você consegue. fala- Peraí, esse 11 do Atlético, ele consegue entregar um time de alta qualidade. Claro que consegue. Alta qualidade. Eu também acho. Vem cá. O que te e garante com isso? Com o sistema de jogo que o Atlético implantou no primeiro tempo, o time não teve perna para manter aquilo ali em alta intensidade. Exatamente. Não, mas pera, gente. Tem um outro lado também que o Cruzeiro não jogou. Não é todo jogo Eu que o também Cruzeiro acho. vai Eu tô vai nessa. falar assim, não. Não é todo jogo vem que o pra- adversário vai vir fazer o que ele fez. O É, Cruzeiro o fez. Cruzeiro jogando com a- Destruiu um sistema. jogando com a linha de 3, acho que o Lacamon falou, ó, lateral, vocês podem subir que tá tranquilo. Ficou tudo desguarnecido, contra-ataque o tempo todo. Não é toda vez que ele vai encontrar essa tetinha, não. Sim, ô Genta, mas isso aí é o jogo de tabuleiro.
Aí é o jogo de tabuleiro, é o um futebol. mexendo as peças é um erradas mexendo a peça e o aqui e o outro outro mexendo acerta. ali. Aí cabe a ele. É claro que nem sempre ele vai pegar e encontrar um time como o Cruzeiro de primeiro tempo. Pois é. Mas cabe a ele ter as alternâncias dentro do elenco. E hoje ele não tem as alternâncias. Foi justamente. É isso. É igual o Thiago falou, joga 3 zagueiros, os 3 zagueiros do Atlético, quem tem hoje no Atlético vai conseguir jogar dessa forma? Eu acho que dá. Mas é questão de tempo para encaixar gente. Como é que a gente pode falar que não dá? Com uma semaninha de... Não, peraí. Peraí, ele tem um zagueiro rápido. De fato, o fato de ter 4 zagueiros lentos me incomoda muito. Aí Me é pra incomoda qualquer muito. sistema, né? Só que dá para ajustar com os zagueiros que ele tem. Dá para ajustar, sim, senhor. Cara, olha só. Agora, Thiago, uma semana de treino e você já acha que não dá certo, O Antônio Conte jogava com 3 zagueiros no Chelsea. Ele teve que improvisar um lateral para jogar de zagueiro pela direita. O Davi Luiz, que era um zagueiro rápido até quando ele era naquele momento da carreira dele. E o lateral pela esquerda, não lembro quem é. O zagueiro pela esquerda, não lembro quem era, mas também era um jogador rápido. Eu lembro que ele teve que improvisar um cara para virar ala direita, que era o Vitor Moses. O lateral esquerdo era um cara que era extremamente defensivo, que era o Marcos Alonso, que hoje está no Barcelona. O Atlético hoje, ele tem um perfil completamente diferente desse estilo de jogo. Os 3 zagueiros do Atlético não se adequam a esse estilo de jogo. Para ele fazer esse estilo de jogo, ele pode ter que, em alguns momentos, usar o Mariano como terceiro homem já da fez zaga. o clássico e não deu certo. Não deu certo, o jogo já estava Sim, mas completamente não deu. deitado. Mas não deu. Mas Aspilicueta era o zagueiro pela direita. Eu tô falando pela esquerda que eu não lembro quem era. E aí ele usava ele tinha que usar o Mariano. Pra mim, se ele põe o Mariano, o Gemerson e um terceiro zagueiro pela esquerda que tenha velocidade, e aí sim, faltaria uma peça. Ele consegue fazer esse esquema com 3 zagueiros. Mas jogando com Fux, Lemos e Gemerson, pra mim vai fracassar. Pra mim vai fracassar, porque os 3 não têm velocidade. Você não precisa nem longe. Só o Gemerson tem velocidade. E ele vai ter problemas na hora de recomposição. Porque se aquela bola que sobrou pro Matheus Pereira é com o Fux ou com o Lemos... Tá correndo até agora. Eles estavam correndo até agora atrás do Matheus Pereira. Cara, o recorte de uma partida, eu não consigo. É muito Não, pouco pra não, isso. peraí. É a forma de jogar. O recorte é do que os caras estão apresentando desde que eles chegaram. De uma partida. O Gemerson... Não, peraí, cara. O Gemerson tá aí tem quantos meses? Não, eu tô falando do Milito. Aí é problema... Não, eu tô dizendo eu tô como falando do essa Milito. Tá falando formação característica com de 3 atleta, zagueiros, eu acho que os atletas não se encaixam nessa forma dele jogar. Eu O acho que dá Milito pra ajustar. Vai tentar extrair, porque se fosse pra não mexer demais, tinha ficado quem estava antes. Eu acho que dá para ajustar com o elenco que tem, Dá pra mexer dá para entregar sem mais com mudar o elenco tudo. que tem. Agora, o que não dá para entender é que a queda de rendimento no segundo tempo foi muito grande, mas para mim tem uma ligação com a queda psicológica, cara. E às vezes uma peça... Psicologicamente o time derreteu depois do primeiro gol do Cruzeiro e fisicamente o time não aguentou. Agora, por que aguentou um tempo? Em altíssima rotação. Porque tomou que gol conta, pô. Porque tinha perna. Não, porque teve perna. É, mas eu acho que a perna entra muito nessa questão. Eu não estou colocando o psicológico de lado. É a questão psicológica que o Milito falou, mas ele também falou que os jogadores, à medida que o segundo tempo foi passando, ele foi percebendo o desgaste. Claro, era um time que não marcava ninguém, era um time que tinha a bola, não tinha atitude, era um time que sem a bola também não marcava ninguém. O Thiago tá fingindo que não tá te ouvindo. Os caras estão mesmo sentindo diante de uma partida em que, durante 45 minutos ou 55, o Atlético conseguiu fazer o que o Milito gostaria. Só que isso também, mesmo os jogadores do Atlético tendo muita capacidade técnica, de entendimento, de preenchimento de espaço, você não faz da noite pro dia. O Larcamón tá tentando, desde os 5 de janeiro, fazer uma nova metodologia. E o Milito chegou essa semana. Eu fico, assim, deve ser muito bom ser o Cristiano Nunes. Deve ser muito bom, ele não tem responsabilidade nenhuma. Claro mas que é tem. O time morre, pô, a culpa é do anterior, do técnico anterior. Agora você vê Não que é com do planejamento preparador mal físico. feito acontece. Eu também acho que é um planejamento mal Quanto feito. tempo o Milito vai... Ó, até o Milito colocar esse time do jeito que ele quer, fisicamente, igual o Valu tá falando, o time não marcava, não fazia... Né, já trouxe esse ranço. Quanto tempo vai demorar para colocar da forma... fisicamente, com competição correndo solta. Os treinadores falam em 90 dias pode para a errar. coisa ajustar. Agora, o problema, problema é da direção, irmão. O problema é da direção Uai, que manteve o que Filipão. manteve o Felipão. Mas segundo o Thiago Fernandes, tá tudo certo. Manteve de forma correta, na verdade, assertiva. Na verdade, Everton, o problema é da direção e não é a manutenção do Felipão. É não entender o que ela quer. O que você quer? Você quer um jogo reativo? Então dá pra você buscar um cara que entrega mais do que o Luiz Felipe Scolari. Para muita gente aqui,
e que vai te entregar um jogo reativo. Isso eu tô de acordo com você. Agora, o que você quer? Eu quero mudar completamente o que eu tinha. Você não faz isso no meio do ano. Você não faz isso no meio do ano. Não tá no meio do ano, né, irmão? Meio do ano é junho e julho, né? E isso você faz durante a temporada. Se você faz durante a temporada... Ano, né, irmão? Não, tá bom, entendi. Mas se você faz durante a temporada, tá errado. Thiago, isso acontece desde 2022 no Atlético. Exato. Essa oscilação veja bem. de para qual lado ir. O que eu quero? Eles não sabem, eu quero um Thiago. treinador assim. Então vamos num treinador assim. Eu quero manter essa filosofia de jogo. Era simples, era só manter a filosofia de jogo. Então, mas, Opção tinha. Você não acha que foi mantida até a chegada do Filipão? Se a gente voltar nos quadrantes desde 2020, Concordo. aí a gente pensa, vamos me ajudar, Sampaoli, Cuca, Turco, Eu acho que o Kudê. Turco quebra esse paradigma. O Turco mas, não. enfim. Eu acho que o Turco não tem nem um pouco de Kudê- perfil ofensivo igual Kudê, os anteriores sim. tinham. O Turco não era ofensivo, não? Ofensivo, Ofensivão, não. Eu acho que vai na linha. Eu Não- acho que não vai na tanto linha. quanto Ele não era o Sampaoli, vatoloco nem o de Kudê. partir pra cima, mas ele era mais ofensivo. Ele não era de se... Eu acho bem posiciona. pragmático o jogo do Turco. Tô falando uma boa, entendo. Assim, É porque o recorte também é ele era muito um cara que curto, jogava né? muito bem. Não acho tão curto, não. foi- Ele ficou até agosto daquele ano. O Cuca sai, ele fica até agosto. É demitido em agosto ou julho. É curto. Então, assim, curto, 7 meses, velho. Pro nosso país hoje, bicho, 7 meses é muita coisa. É tempo pra caramba. É muita coisa. Eu, de verdade, que eu não lembro o tempo que ele ficou, mas ele ficou até meados do Brasil. Ele cai depois do jogo contra o Cuiabá, um lá fora. Ele estava em terceiro isso, lugar. não, O Atlético tem um problema com o terceiro lugar, né? Pior, Porque o Turco era terceiro, foi demitido. O Kudê era terceiro, foi demitido. pior do que a O variação. Filipão foi terceiro, foi demitido. Pior do que a variação, que nem é tão grande assim se a gente for imaginar, é realmente a famosa retaguarda para o técnico trabalhar. Igual, por exemplo, o Milito está chegando agora. Ele chega praticamente no olho do furacão. Os próximos 2 meses o Atlético vai fazer pelo menos 16 jogos. Isso. E se os resultados não acontecerem conforme... Vão E aí, limar ele. daqui a pouco você já vai estar falando de novo, o Milito. Então, mas Você aí- entendeu? mas Você aí tem- é o que eu disse. Você tem que entender Processo. o processo. Você está trazendo ele no meio da temporada fervendo, cara. Mas Não- aí, mas não é o que eu disse aqui. Pode acontecer. É paciência que tem que partir da torcida e da direção, porque a mudança é radical, mas não é a mudança só no jeito de jogar, não, cara. Mas é principalmente- A mudança na preparação física, mudança na questão A mudança psicológica. completamente. A mudança é radical, Por isso que- demanda por isso tempo. que- Portanto, não dá pra vocês. Eu não espero, tá? Se virar pra mim agora, que a gente faz todo ano aqui. Começou o Campeonato Brasileiro, a gente faz a lista sobre a expectativa, a projeção do que cada um vai brigar. Eu acho que o Atlético vai brigar suando por uma vaga na Libertadores. Por isso, HG, eu Suando acho que é uma incógnita desesperadamente por uma vaga Libertadores. isso- Não coloca o Atlético hoje num G4 de brasileiro na temporada. Por isso que se tivesse uma definição de perfil de treinador, o seguinte jamais pegaria terra arrasada. Ele jamais pegaria terra arrasada. Eu quero um treinador que faça um jogo reativo. Eu vou buscar o Mano, o Mourinho, qualquer treinador aí. Você tem 2 caras completamente nada a ver, né? Um multicampeão, o outro que é campeão, mas aqui no Brasil. Mas enfim, vai buscar um técnico que faça um jogo reativo. O Atlético conseguiria usar algumas coisas do trabalho anterior. A mesma coisa, se fosse sai do Kudê, que é um cara que joga ofensivamente, e traz o Milito, o Atlético conseguiria aproveitar alguma coisa do Eduardo Kudê. Eu discordo de você. Mas é completamente diferente. Por que você discorda, Aí quando Bob? o Filipão pega, ele tem que mudar o jogo mesmo. Porque o Filipão aproveitou coisas do Kudê e o próprio Filipão falou. Agora, não tem como o Milito pegar nada do Filipão, porque o Filipão não deixou nada, Thiago. Aí O Igor Gomes titular é uma resquício do coisa, uma Filipão. coisa. Nossa. Que aí vocês ficavam chorando Puxa aí. vida. Agora tá todo mundo batendo palma. Batendo palma o quê? Outra coisa. mas tá Tá batendo palma, irmão. Ontem eu fiz um questionamento aqui. Para. Não, nada, você não faz Que não. canalice. Você não faz não. Eu questionei aqui ontem. Que Quando o canalice cara- é essa? Você não questionou. Desonestidade Você intelectual. não questionou Falei nada. aqui ontem. Você O não Igor questionou Gomes, nada. o Igor Gomes é um cara que tá que nem o Johan. Tá no banco, você quer que Eu entre. tava em casa Tá em vendo, campo, falou. você quer que vá pro Ele banco. falou mesmo, O falou. Igor Gomes não tem conversando com condição alguém de no WhatsApp, essa hora que entregar você começa a falar, protagonismo com raiva. no Atlético. O Igor Gomes não tem condição de entregar Não tem. protagonismo no Atlético. Não tem. Ele pode ser um cara bom para elenco. Ele sabe disso. Isso, Ele, Igor Gomes, sabe disso. Não dá para insistir com quem não consegue entregar. Você escala o Saravia no jogo, você não pode esperar que o Saravia, de repente, se vista de Carlos Alberto Torres, irmão. Ele não tem bola para isso. Eu não sei quem foi, domingo, sábado, durante o jogo, tá assim comigo. Porra, mas também esse Saravia. Meu irmão, você esperava É o Saravia, né? Você esperava o quê?
Você compra um limão, você quer fazer o quê? Um suco de jaca com limão? Não vai sair, né? Então, é isso aí, cara. Tem que dar protagonismo a quem tem para entregar. Agora, eu vou falar pro Cruzeiro, sobre o Cruzeiro e dos relacionados, mas antes, só um detalhe. Uma informação que você deu ontem. O Vargas definitivamente quer ficar aqui, no Come e Dorme. É inacreditável, Do 800 pila por mês, não fala, não dá explicação, não joga porra nenhuma, é mão na cintura o tempo inteiro, mas ele quer ficar. Por que ele quer ficar? Porque tá gostoso. Ou seja, ele recebe direito de imagem, mas ele não quer aparecer. Amigo, aí você tem doce de critica, leite, ai que tem pão de covardia, queijo. Eltinho. Como você tem que entender a introspecção dele. Ele é tímido, tímido é o cacete. Pergunta se ele fica tímido quando cai o dinheiro na conta depois. Não, o Vargas, ele tinha as questões envolvendo Santos e Atlético Paranaense. Não quer ir para lugar nenhum, né? Não. Eram dois clubes que estavam interessados na contratação do jogador. O Cuca, inclusive, avalizou a contratação do Vargas no Atlético Paranaense. Eles trabalharam juntos aqui no Galo. E a ideia lá era que o Atlético Paranaense pagasse metade dos salários do Vargas e a outra metade fosse quitada pelo Atlético. Assim como foi a proposta do Fortaleza, que foi aceita pelo próprio Atlético. Só que o Vargas, nesse momento, ele gostaria de permanecer em Belo Horizonte. Uma opinião, o Vargas não tem culpa do contrato que fizeram Não, com ele. não, O Cruzeiro claro que não. quebrou por causa desse tipo de contrato. Claro que não. Não, Claro que não. Né? Ele não Eu tem falei culpa. dos E olha que erros, reduziu o salário. dos erros cometidos pelo Rodrigo Caetano. Um dos Sério? principais, Reduziu o se salário. não o principal, foi a manutenção, a renovação do Vargas. E depois o Filipão pedir para o Kardec ficar e eles avalizarem também. E depois o Filipão chegar e externar que tinha um acordo com o Vargas de colocar para jogar. É muita coisa errada numa história Então, só. você tá louco, cara. Esse clube Ele virou tá o quê? relacionado para quinta-feira. Esse clube virou o quê? Não, mas se, pô, mas peraí, se tá aí também, tem que botar pra correr, irmão. Pega esses jogos de Caracas, Aqui, entra lá, meu eu filho. sou contra. Aqui Entra lá. tem que ir mesmo. Porque quer ficar aqui no pão de queijo, no Doce de leite, no doce né? de leite. É. Aí não, na Ei, cachaçinha. Gil, né? Gil, Vai, aí aqui, vai. Gil, Entra, não e a entrega cremosa? desempenho. De vez em quando eu tomo com ele no BH Chocolate lá. E a cremosa? Você tá Pois é. punindo o Aí clube. pá, a cremosinha, aí Vocês vai lá estão no, punindo como é que chama o o clube restaurante com lá? Eu isso. fui com o Gustavo Beligoli. Não, uma ninguém vez, tá tá? punindo o clube. O clube se pobre puniu, igual. pô. Mas botar o cara pra jogar é punir o Ah, clube. comer a né? carninha, senta lá no fundo, ele a cremosa e tal, na manhã, não dou entrevista, não falo, não dou entrevista, não me mato nos treinos Mas a e culpa não não se é do mata. Vargas, Quando cara. vazou Não a é, imagem não é. quando vazou as imagens do treino ainda, teve gente do Atlético que veio pra mim, não, você não pode tirar a conclusão, meu filho, a conclusão é sobre a imagem. Ele estava morto no treino e o Hulk lá, o Hulk tem 201 anos, né? Isso. E se matando no treino e vai... Que compromisso esse cara tem com o clube, mas irmão? ele A não mesma tem coisa culpa. que eu cobrava do Felipão, de não ter envolvimento, tá pela aposentadoria, fazendo e andando pro clube, isso vale para jogador. Calma. Isso vale para jogador experiente, jogador jovem, treinador experiente, treinador com bagagem, não interessa. Não interessa. É o roubo do treino, né? Como diz o Alê. Lógico. Roubo Não, do ainda se treino. roubasse no treino e corresse pra caramba em campo, acontece. Romário fazia isso. O Romário dia que não nós fomos fazer treinava. sua mudança, você, na hora de carregar a geladeira, você ficou ali com a mãozinha no meio, só que- eu do lado do motor, morrendo pra subir a escada, o Eltinho na outra ponta e a geladeira dos 200 mil quilos. E nós não custamos Pois é, ver. se ele- E o Genta com a mãozinha no meio, pode ir, vem. exatamente. Só mais um Vai, degrau. vai. Só mais um, faltavam 12 Nota degraus. pesada. Só Se mais um cair, degrau. ele segura pela mente. Você tá louco, irmão. Se ele E aquele dia que a gente tava lá na barragem, o carro dele estragou. Gente, Empurra. na primeira coisa que ele falou, empurrei atrás. Aí vamos lá, eu, Valu, Thiago Fernandes, vai empurrar, né? Aí ele saiu do carro, só apoiou a mão na porta e nós Vambora. atrás, cara. Um barro desgraçado, o carro cheio de mala, é menino, é mala, é bicho, é ração pra pano. Como é que chama o seu cachorro? É um bulldog francês. Bulldog francês, é ração do Bulldog, e nós, um barro desgraçado, e aí ele tá lá só com a mãozinha na porta, e eu, o Valu e o Thiago. Vai, aí empurra, e nós empurrando, e ele, ai, vai que vai. E só com a mãozinha na porta. Ah, vai pro inferno, só. O cara roubando em momento de descontração. É uma coisa Vargas, séria se aí. ele, né, se ele Meu Deus do roubasse céu. o treino e corresse em campo, Aí né, não ia ter problema, ninguém ia Deixa eu estar falar bravo com o com doutor ele. Pensar Gustavo que era só Beligoli. manter Vem o pra cá, Sacha.